André, olha só, vamos falar sério agora. Você estava lá na Câmara, aliás, participando de uma audiência pública. Ontem a gente participou junto, né? A gente já vai tratar da Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão, mas hoje você estava lá. Qual era a audiência que você estava participando? Exatamente, estava lá, até peço desculpas pelo atraso, mas ontem a gente participou da Frente, o lançamento da Frente em Defesa da Liberdade de Expressão, e hoje eu estava participando de uma audiência pública na CCJ, que tratava do inquérito das fake news, o 4781, que a gente fala inquérito das fake news como se fosse mas na verdade há puxadinhos, né, em cima desse primeiro inquérito. Hoje são mais de 10 inquéritos, fora as petições independentes que orbitam em torno desse inquérito e que dão ao STF uma competência universal. É engraçado, né, porque você falando assim, me lembrou aquela teoria, né, do fruto da árvore envenenada. Na verdade, essa árvore virou a árvore dos frutos envenenados, né? Exatamente. Porque hoje tudo e todo mundo pode estar dentro desse inquérito. Não importa se você tem foro privilegiado ou não, não importa se o assunto diz respeito à competência constitucional ou não, quer dizer, tudo pode estar lá, até porque a gente não sabe onde começa onde começa um inquérito, onde termina outro. Então, é algo, até as pessoas às vezes falam, os inquéritos vão terminar. Nem é possível terminar, porque é como um efeito dominó, terminando um, terminariam todos os outros, porque eles estão interligados. Sim. E a gente sequer sabe por qual fio ou por qual nó. Talvez nó seja melhor do que fio. E a gente precisa denunciar isso e um pouco a audiência foi nesse sentido, a gente denunciar os abusos jurídicos, as excrescências jurídicas. Foi presidida a audiência pela deputada Júlia Zanata, e eu acho que é muito importante. É importante que o parlamento entenda que ele precisa reagir. De fato, estava agora ouvindo a fala de vocês, e é um pouco isso. Veja, chegamos num ponto em que tudo o que hoje o Legislativo faz, o STF se antecipa e diz que é inconstitucional. Tudo que... Falam a respeito do assunto, coisa que nem poderia. Se antecipam e dizem o que deve ou não ser debatido no parlamento. Quer dizer, uma função que nem o parlamento poderia fazer isso com ele mesmo. Sim. E o STF se antecipa e faz. Então, quando o parlamento faz, é inconstitucional. Quando ele decide, como vocês bem disseram, decide não fazer, porque não é uma omissão, é decidir não fazer. Como no caso das redes sociais, que rejeitaram o PL 2630, aí eles vão lá e dizem assim, não, nós vamos fazer porque vocês não fizeram. E ainda que fosse uma omissão, o STF não é corregedor do parlamento. Sim. Então, faz, é inconstitucional. Não faz, eu mesmo faço. E quando eles falam, também não pode, que agora a imunidade se tornou nada, a imunidade parlamentar. Então, se o parlamento não reagir, ele vai existir como um embrulho sem recheio. E é necessário que isso ocorra. Essas audiências são importantes, faço questão de participar, me sinto honrado de estar em meio aos parlamentares discutindo esses temas. E eu acho que a sociedade toda, né, Dantas, um deputado... Vai se acostumando que 2026 está aí. A gente precisa reforçar o plantel, não é, Carol? Com certeza. Tem que reforçar o plantel com gente competente. Aliás, exatamente. Coloca a Carol, essa também aí. Cadê a esposa? Carol, cadê? A Carol é do Rio? Ou Carol é do Rio. Vai também, muito bem. Vai também disputar, tem que disputar. Não adianta bem, não. Será muito bem-vinda. A gente precisa de gente competente fazendo política. Tem que ocupar o espaço político. E muita gente está aí no chat. O pessoal fica assim, poxa, não adianta nada ficar falando, a gente já sabe que está tudo errado, não adianta sim. Na verdade, quanto mais a gente falar, mais vai sendo construída uma massa crítica, uma inteligência, né, na sociedade, em várias camadas da sociedade, e isso tem um efeito de constrangimento. É importante que vocês entendam como é que funciona o debate público. Tem aqui o esquerdista aqui, o fã do Moraes, está aqui no chat. Vou mostrar para o Xandão o programa. Por favor, mostre. Porque aqui a gente sabe fazer o debate. Aqui, ó, vou te falar. O desafio aqui é esse. É debater com responsabilidade. Então, assim, nós aqui somos pessoas com um espírito republicano no DNA. Então, é muito difícil você criar qualquer tipo de subterfúgio para tentar calar qualquer um de nós. Se tentar calar, o arbítrio é tão gigantesco, é tão evidente, que vai apenas confirmar, corroborar tudo aquilo que já está posto
e vai gerar mais constrangimento. E tudo isso é uma vergonha institucional, né? Então, assim, quem quer fazer o drive do debate público, endereçar essas temáticas todas com responsabilidade, tem que aturar a gente falando, a gente repetindo aqui, com base na lei, com base na Constituição. Aliás, eu aqui hoje estou cercado de legalistas reais, não aqueles de ocasião, aquela turma do Prerrô, um abraço aí para o Marco Aurélio, que falavam pra caramba de abusos da Lava Jato, disso aqui, que o Moro mandava prender para arrancar a delação. E um dia desse saiu a reportagem do Estadão mostrando claramente que essa é a nova doutrina aplicada pelo Alexandre de Moraes, é prender para extrair delação. Então, desculpa, por que antes era ilegal e agora é legal, tudo bem, tudo ótimo? O grande problema do debate público, e vocês que estão nos assistindo têm que aprender a identificar isso, é a coerência. É importante ser coerente. Se hoje o sujeito tá contra alguma coisa, porque é fácil ser contra, e amanhã ele está a favor daquela mesma coisa que ele era contra, porque também é fácil, esse sujeito não tem convicção. Ele está jogando o jogo do poder, ele está atrás de poder. Poder, dinheiro, são, vamos dizer assim, essas duas máximas, né, que dominam o debate público. Carol, você quer falar alguma coisa? Você levantou o dedo aí. Quero falar. Bom, primeiro dizer que é uma honra estar aqui com o meu amigo André. Amanhã vamos estar juntos exatamente no Jantar da Lexon, que é a nossa organização de juristas para se contrapor a tudo isso. Sobre aí a crítica de que vai mandar o programa para o Xandão, acho que o Xandão já nos conhece, né, André? Eu e o André somos autores, inclusive, da ação para o X voltar, que teve durante as eleições, tive a honra de assinar essa peça junto com ele. E, enfim, tenho esse trabalho já há algum tempo, já entrei junto com o Deltan contra esses arbítrios do Alexandre de Moraes, no CPF, inclusive. Então, que mande o programa, vai ser só mais uma para conta, e dizer que é um prazer estar aqui junto com esse time. Hoje está pesado aqui o programa, tem que ver se a internet vai conseguir carregar aqui. Eu estou gostando, sabe o quê? A gente está criando aqui um novo Roda Viva. Roda Viva foi um programa jornalístico de muito respeito durante muitas décadas. Infelizmente, ele se perdeu. E aqui, não, eu queria, imagina o Xandão no meio aqui desse debate, sendo inquirido por pessoas tão competentes. Realmente seria incrível, seria incrível. Eu espero que a gente chegue nesse momento, viu, André? Ô Dantas, eu também espero, e eu concordo, aliás, um abraço também à Carol, querida amiga, vamos estar, nem estava lembrando disso, amanhã vamos estar, o lançamento, uma primeira reunião da Lexon, que é uma organização que a gente está fundando, jurídica, para também denunciar esses arbítrios todos. E a gente precisa mesmo disso. Precisa a sociedade civil, o parlamento, os poderes. E tomara de fato que esse programa chegue às autoridades. Seria muito bom que elas se dispusessem a conversar com a sociedade. Sim. Aliás, é um dever deles. É um dever. Eu quero fazer um elogio, Cláudio, ao doutor André e a Carol, porque eu vou falar para vocês. Uma das críticas que eu mais faço é que toda a comunidade jurídica inteira está em silêncio sobre esses abusos. Eu vejo advogados, promotores, juízes, vêm no meu gabinete e falar sobre isso. Ai, que absurdo que está acontecendo. Mas eles não se unem se todos os juízes do Brasil, eles têm medo de retaliação, eles estão pensando nas suas próprias carreiras. Sim. Sabe? Eles estão... É muito egoísmo saber que está sendo destruída a nossa Constituição. O Estado de Direito não existe mais, é um Estado de autoridade e são poucas pessoas que estão falando, que têm a coragem de falar sobre isso. É meia dúzia de jornalistas, como o Cláudio Dantas, é meia dúzia de deputados e senadores e poucos juristas. Então, parabéns a vocês pela coragem, porque eu ainda tenho uma suposta imunidade, né? Você também tem a sua liberdade jornalística, a livre imprensa, em tese. Mas os advogados, a OAB não está do nosso lado. A OAB chegou ao ponto de colocar no doutor Ives Gandra um processo disciplinar por conta de suas manifestações contra esse estado de coisas. Aliás, a OAB envergonha toda a classe. Nós temos inclusive um corte aqui da manifestação ontem, porque ontem eles estavam julgando esse caso e o Ives Gandra fez uma manifestação. Vocês querem assistir? Claro. Põe aí, Júlio, por favor, para que a gente assista o Ives Gandra, porque ele está sendo... estão tentando, né, puni-lo por golpismo, né, por ele fazer uma defesa técnica, né, do artigo 142, antes da nova interpretação feita pelo STF já no ano passado. É importante que se diga. Antes havia aí uma
uma diferença, né, uma divergência de entendimentos sobre o 142. Isso, inclusive, é que motivou todo esse debate, todo o debate anterior à eleição, pré-campanha, depois na campanha, depois pós-campanha. E o STF resolveu só decidir, só fazer o seu entendimento, vejam, depois. Por isso que eu digo que essa visão, existe uma estratégia, existe uma perversidade por trás, pelo menos é o que aparenta, né, no debate público e na atuação. Por quê? Porque fica parecendo que é o seguinte, assim, não, deixa torar, deixa eles brigarem, porque como esse entendimento ele não tá sólido, deixa eles brigarem, porque é aquilo. Uma hora alguém vai cometer algum excesso e aí a gente entra e justifica o nosso arbítrio, né, o nosso excesso. Então, se houvesse o compromisso em resolver, em pacificar a sociedade, esta questão deveria ter sido apreciada quando ela estava no debate público lá atrás. Lá atrás. Por favor, Júlio, solta aí o vídeo do Ives. E acho que efetivamente é importante o Congresso Nacional defender suas prerrogativas e defender seus parlamentares, porque o deputado Marcel, pelo artigo 53, como foi discutido na Constituição, como veio de uma emenda número 35, creio eu, e a forma como foi discutida foi interessante. Eu queria que o deputado Marcel se lembrasse disso. Quando o ex-ministro Barinha Abiato, no Senado, estava relatando a emenda que deu a inviolabilidade por qualquer manifestação, portanto, não abrindo nenhuma exceção, a orientação inicial, me disse o deputado Batóquio, que foi meu companheiro de conselho da Ordem dos Advogados, e ele chegou ao ministro e disse: meu caro deputado, ele chamava de ministro, se colocar com a sua redação, que será inviolável só no exercício das suas funções, nós podemos sempre discutir. Se um deputado estiver conversando com o seu eleitor, se ele estaria ou não no exercício da função. E o que se decidiu naquela ocasião? Decidiu que o deputado Batóquio propôs, no sentido de que vamos pôr qualquer manifestação, em qualquer lugar, em qualquer momento, e colocando qualquer manifestação e retirando aquela observação no exercício das suas funções, ele pretendeu dar, e o ministro Abiaquil, que estava na relatoria, concordou com o que nós passamos a ter por uma emenda, uma inviolabilidade plena para falar em qualquer lugar do Brasil e no exterior. Porque qualquer manifestação, sem qualquer exceção, foi colocada no artigo 53. Por isso, as manifestações dos deputados não podem ser examinados fora, nem ser condenados, porque eles representam o povo. Cada deputado está representando 10 mil, 20 mil, 100 mil eleitores. O que vale dizer, não é um deputado que é preso, são presos todos os deputados que têm essa manifestação. Eu discordo de muitas das manifestações, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, concordo com as ideias do meu caro Marcel, talvez os nossos estilos sejam diferentes, que eu nunca ataco pessoas, eu ataco ideias, mas, de qualquer forma, ele representa o povo. E, a partir do artigo 53, não houve nenhuma exceção e foi colocado isso nos debates para análise dessa emenda constitucional. E foi o deputado Batóquio, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem, que foi meu companheiro de conselho na década de 80, aqui em São Paulo, que fez a proposta, e nós discutimos isso num programa de televisão que eu tenho até hoje, denominado Anatomia do Poder, na Rede Vida, há 12 anos e meio. Num dos programas nós discutimos esta emenda, este artigo 53 da liberdade de expressão. Muito bem. André, isso aqui desculpa, até eu me confundi. A ação contra o Ives Gandra lá na OAB, ela foi retirada de pauta a pedido, para vista. E esse depoimento aí é dele no debate que o André estava participando hoje de manhã.
André. Exatamente. Sobre os inquéritos das fake news. Aliás, tem algumas coisas, Dantas, que a gente guarda num currículo informal, né? Sim. Uma delas que eu guardo é de ter sido o primeiro advogado a atuar nos inquéritos das fake news, com o caso do amigo de meu pai, que você, inclusive, estava conosco. E outra é hoje, nesse debate, ter sido aparteado pelo Marcel Van Hatten e em seguida pelo professor Ives. Excelente. Então acho que isso são coisas que a gente guarda, esse é um trecho da fala dele hoje. Eu queria fazer só um comentário em resposta ao ouvinte que disse, isso é muito comum mesmo a gente ouvir, né? Não adianta falar de direito mais. Sim. Eu acho que é aquela história, tem gente que fala assim, a sua educação depende... A minha educação depende da sua. Não, a minha educação depende da minha. Sim. E eu sou parâmetro do que eu acredito. Então, se a gente fala de direito, porque a gente acredita em direito, independente do que as pessoas pensam. Claro. Falar de liberdade de expressão é importante, seja a situação que for. Até porque ainda resta isso, talvez no Estado, e ainda isso está sendo cada vez mais escasso. E a liberdade de expressão, ela é um parâmetro, uma métrica de como a sociedade está. A liberdade de expressão sempre é um assunto importante. Ela é importante numa democracia, é uma obsessão do povo numa democracia e é uma obsessão dos governos num regime autoritário. Então, a gente vê como é que nós estamos nesse termômetro. Ela hoje é uma obsessão dos governos. E como é que a população, o parlamento deve reagir a isso? Bom, numa democracia para manter a liberdade, num regime autoritário para resistir. E é esse sistema de resistência que é muito importante que as pessoas tenham. Deputado, eu tenho dito, inclusive, que políticos, jornalistas e advogados não têm direito de expressão, eles têm dever de expressão. É um dever, se você defende algo mais que interesses, se você defende valores e não interesses, é um dever você se manifestar. Porque senão, aquilo que você está preservando, que são os seus interesses, eles vão acabar submersos por toda a poeira, ruído e poluição antidemocrática, essa sim antidemocrática. Devo acrescentar que é um dever também da imprensa. Eu quero te aproveitar, a gente vai voltar nesse tema, porque ele está presente em todo o debate, todos os dias praticamente, mas eu quero aproveitar a presença da Carol aqui, porque ontem também avançou uma pauta que ela não é, desse ponto de vista jurídico, mas que ela é importantíssima, porque ela impede abusos, novos abusos do governo, especialmente do BNDES. Vocês que sabem, pessoal que acompanha aí a política há mais tempo, que acompanha o meu trabalho há mais tempo, sabe o que foi feito com o BNDES nos governos do PT. Como que o BNDES foi utilizado através das chamadas exportações de bens e serviços para financiar a ditadura, financiar regime dos outros, campanha, tudo isso através de Caixa 2, botar muito dinheiro em offshore, né, de corrupto, né, muitas das obras que, aliás, porque esse dinheiro é do Fundo de Amparo do Trabalhador, esse dinheiro do BNDES que ele utilizou para financiar essas obras no exterior, é do FAT, é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, o trabalhador brasileiro financiou obra de infraestrutura em outros países. Eu sempre falei que isso é a verdadeira operação lesa-pátria. Isso é lesa-pátria. Isso é crime de lesa-pátria. Infelizmente, nunca ninguém, né, no Congresso resolveu levantar a mão para dizer isso. Mas isso é crime de lesa-pátria, Carol. Com certeza. E a gente está ouvindo... Dizem defender o trabalhador, mas... Imagina, você pegar o dinheiro do trabalhador, aí fala assim, não... Botar em fundo perdido, em países que estão falidos, fundo que não perdido. vão ter como pagar. E com garantias... Charutos. Né? Charutos, produção de charutos de Cuba como garantia. Inclusive, esses contratos estavam sigilosos. A gente que de muito bater conseguiu ter acesso a isso, denunciou na época. O TCU, eu me lembro até hoje, o TCU fez uma auditoria técnica muito bem feita, mostrando que em algumas dessas obras havia sobrepreço de 50%. 50%. Então vocês imaginam uma obra de 300 milhões de reais, 150 milhões era sobrepreço. Para que esse sobrepreço? Para financiar corrupção. É dinheiro que foi desviado para bancar a campanha dessa turma do Foro de São Paulo e para fazer caixa. O próprio Gilmar Mendes, em determinado momento, antes de ele mudar o discurso dele,
ele falava que o PT tinha no exterior dinheiro para financiar eleição até 2030, 30 e Exatamente. tanto. Agora, como mudam, né? Os ventos mudam e as opiniões mudam. Muda tudo.